Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje iniciaremos um novo trimestre e será o último trimestre do ano de 2020. Sim, pois chegamos ao quarto trimestre. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero apresentar para vocês a nossa revista. A importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Vamos para o nosso sumário. Quais são as lições que nós estudaremos no decorrer deste trimestre? A necessidade da restauração na alma, os defeitos da salvação na plenitude humana, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano, mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor, a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções, o drama da depressão, o drama do suicídio, enfermidades psicossomáticas, o perigo da crise emocional no exercício do poder, alcançando a cura dos ressentimentos, a rotina em excesso é a porta da solidão, vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Então fique conosco, fique ligadinho conosco todas as semanas, porque traremos assuntos maravilhosos para o nosso bem-estar. E hoje iniciaremos a nossa primeira aula, lição de número 1, a necessidade da restauração da alma. E o nosso texto de referência é Salmo 31. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, querido, Ele conhece a nossa vida, Ele se importa com a nossa vida. E nós vemos aqui no Salmo 31, o salmista falando das suas angústias, do sofrimento que sua alma estava sentindo, que o seu corpo estava sofrendo, pedindo a Deus que tenha misericórdia do seu espírito. Porque às vezes nós pensamos que Deus só se importa com o nosso espírito, mas Ele se importa com o nosso corpo, alma e espírito, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E Deus, Ele se importa com os três. Deus não é indiferente com o nosso corpo, Deus não é indiferente com a nossa alma. E nós vamos ver isso no decorrer desse trimestre, nós vamos ver isso no decorrer de todas as lições que estudaremos, que Deus se preocupa com a tua dor, que Ele se preocupa com a tua tristeza, que Ele se preocupa com a tua angústia e com o teu sofrimento. Ele quer sim ter um relacionamento contigo e quer cuidar também de todas as outras áreas da tua vida. Tópico 1, conhecendo a estrutura do ser humano. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós já vamos ver a criação maravilhosa de Deus. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma, era vazia. Deus organizou tudo, botou tudo no seu devido lugar e fez todas as coisas, fez os animais, tudo, e depois disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui no início do nosso tópico, nós vamos estar falando que Deus fez o homem perfeito, porque Deus é perfeito. E se Deus fez o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, então Deus fez o homem perfeito. E Deus conhece a estrutura do homem por completo. Mas por que hoje nós não somos perfeitos? Porque hoje nós pecamos e morremos e acontece tanto problema na nossa vida se Deus nos fez a sua própria imagem e semelhança, se Ele nos fez perfeito. Porque, querido, ainda no livro do Gênesis, nós vamos perceber que o pecado, ele entrou no homem. Deus, Ele criou o homem e deixou o livre-arbítrio. Deus disse, coma de tudo, mas não coma do fruto desta árvore que é do bem e do mal.
Deus estava dizendo para o homem o seguinte: você tem acesso a tudo. Você foi feito à nossa imagem, à nossa semelhança. Porém, tu não és Deus. Deus estava pondo limite no homem. Porque ele teve o privilégio de ser criado pelo próprio Deus e teve o privilégio de ter a semelhança e ter a própria imagem de Deus. Mas Deus está dizendo: opa, espera, para um pouco, pense. Você tem a nossa imagem, a nossa semelhança, porém você não é Deus. Deus deixou livre-arbítrio ao homem, mas deixou limite para o homem. O que aconteceu? O homem ultrapassou o seu limite. Ele foi justamente fazer o que Deus disse para não fazer, dando ouvido à voz do inimigo. Porque o inimigo, ele tem acesso em todos os lugares, porque ele é espírito. E ele foi até o jardim e provocou o homem e convenceu o homem de comer do fruto que Deus havia proibido. E ainda disse: ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser semelhante a ele, você vai ser um Deus. Você se tornará como um deles. E o homem ouviu a voz da serpente e atendeu. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas ele não era Deus, e por isso que ele pecou contra Deus. O pecado foi a desobediência em não atender à voz de Deus, mas atender à voz do inimigo. E por isso, querido, hoje existe a necessidade de nós procurarmos a cura para a nossa alma, a cura para o nosso espírito, a cura para o nosso corpo, porque tudo foi corrompido quando o pecado entrou no homem, porque é 3 em 1, o corpo, a alma e espírito. Não foi só o espírito do homem que foi corrompido, tudo foi corrompido, porque não tem como separar o corpo do espírito, a alma do espírito, está tudo interligado. E quando o homem fez isso, eles perceberam que estavam nus e se esconderam. Eles se esconderam de Deus, mas é tão lindo, é tão maravilhoso que nós percebemos no decorrer de toda a palavra de Deus que Deus está sempre procurando pelo homem. O homem se escondeu, mas Deus foi lá e procurou o homem, buscou o homem, fez vestes para o homem, deu para o homem se vestir, procurou de novo ter o relacionamento com o homem, porque Deus, ele nos quer pertinho dele sempre. Então nós percebemos que a estrutura do homem foi corrompida pelo pecado. Como eu já disse, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Agora nós vamos falar sobre o espírito. O espírito é onde nós oramos e buscamos ter um relacionamento com Deus, de termos uma comunhão com Deus. É impossível a pessoa que diz ter um relacionamento com Deus, que conhece Deus, e não discernir o espírito. Todo relacionamento com Deus, toda comunhão com Deus, toda adoração com Deus, ela acontece no Espírito. Porque quando Cristo Jesus fez um homem, ele soprou do seu Espírito na narina do homem e deu-lhe vida. O Espírito que tem dentro de nós, ele veio do céu, ele pertence ao céu e para o céu ele quer voltar. Mas nós precisamos conservar tudo isso para nós estarmos no céu, o nosso espírito. 1 Coríntios 6 e 19, o apóstolo Paulo, ele vai falar bem claro sobre o espírito, que é em espírito que nós adoramos a Deus e o nosso espírito precisa estar voltado para Deus todo sempre. Então, a adoração, o relacionamento com Deus, ela é em espírito e é no espírito, e nós somos formados também por espírito. Agora nós vamos falar sobre a alma. A alma do ser humano, ela está entre o espírito e o corpo. Ela depende das duas. A alma, ela está ligada ao mundo material através do corpo. A alma também está ligada ao mundo espiritual através do espírito. Por isso existe a necessidade de nós cuidarmos tão bem da nossa alma, porque ela pode ficar perturbada com o corpo e com o espírito, porque ambos se divergem. O corpo deseja uma coisa, o espírito deseja outra. E por isso nós precisamos parar para refletir, para tomarmos uma decisão na nossa vida, na qual não vai prejudicar nenhuma estrutura
do nosso ser. As áreas da alma são mente, vontade e emoções. Na mente está o nosso cérebro, está o nosso intelecto. Na nossa vontade está o poder de tomar decisões. E na emoção está as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Agora nós vamos falar do corpo. É interessante que Deus ele fez o homem do pó da terra. Por quê? Precisava de uma casa para habitar a alma e o espírito. Deus é espírito, mas o homem não é espírito. Nós somos palpáveis. Nós estamos aqui nessa terra. Existe alma dentro de nós e existe o espírito dentro de nós. E por isso Deus criou o corpo para ser casa, para ser habitação da alma e do espírito. Então, o que é mais importante? É o que está dentro ou o que está fora? Os três são de suma importância e precisamos cuidar e zelar dos três. O corpo, a alma e o espírito precisa estar ligado, intercalado um no outro e precisa ser cuidado. Porque às vezes nós nos preocupamos com o nosso corpo e esquecemos de cuidar da nossa alma, esquecemos de cuidar do nosso espírito. E às vezes nós cuidamos tanto da nossa espiritualidade que só falta ser um espírito. Esquecemos que nós temos alma e esquecemos que nós temos um corpo. E não podemos agir desta forma, porque é pura ignorância nós agirmos desta forma. Nós precisamos entender que o corpo precisa da alma e do espírito e que o espírito precisa do corpo. Então, todos os três têm que estar unidos e os três têm que estar em uma mesma sintonia. Não dá para o corpo viver de um jeito, a alma e o espírito viver de outro. Tem que haver uma conciliação. Se o espírito quer isso, vamos fazer a vontade do nosso espírito e não a vontade da nossa carne, não a vontade do corpo, porque o corpo foi feito para a habitação da alma e do espírito. Então, o espírito veio de Deus e nós precisamos conservar isso. Então, tudo, querido, tem que ser conservado para Deus. O nosso corpo tem que ser conservado para Deus, a nossa alma tem que ser conservada para Deus e o nosso espírito tem que ser conservado para Deus. E é em todo tempo e em todos os lugares. Percebe que quando uma pessoa morre e você vai, ou você vê o momento em que ela morre, percebe que ali está só o corpo, não tem mais movimento, porque a alma e o espírito partiram. E só tem 2 lugares para a alma e o espírito partir. E nós precisamos compreender isso e nós precisamos nos alertar para isso. Porque o corpo, ele volta para onde ele veio, de onde ele veio do pó da terra. E ao pó ele retornará. E quando o homem morre, o espírito sai, a alma não morre, o espírito não morre. Ele vai para um lugar e nós que temos que cuidar e zelar disso para ela estar na presença de Deus. Então, no tópico 1, nós estudamos sobre alma, corpo e espírito. E nós percebemos que desde a queda do homem, desde o pecado do homem, ele afetou o espírito do homem, ele afetou o social do homem e o biopsíquico do homem. Então, toda a nossa estrutura foi corrompida pelo pecado. Tópico 2, obra-prima da criação de Deus. Quem somos nós? Nós somos obra-prima do próprio Deus. É por isso que nós vemos em toda a história do homem, Deus querendo se relacionar com o homem. Deus nunca deixou de se relacionar com o homem. Isso nós vemos em toda a história bíblica, em todo o tempo, Deus procurando o homem e buscando um relacionamento com o homem. Se fosse pelo próprio homem, ninguém conhecia mais Deus, porque o homem se esquece de Deus. O homem tem a tendência de se esquecer de Deus. E Deus em todo o tempo está nos ensinando, está nos se revelando a nós. Então, nós somos obra da criação de Deus e nós precisamos ter um relacionamento direto com Deus e Ele é que nos procura para manter esse relacionamento. Quando o homem pecou, o homem foi lançado fora do jardim, mas Deus nunca deixou de ter um relacionamento com o homem. E sempre que o homem estava se distanciando de Deus, Deus ia lá, trazia, levava uma mensagem através deles mesmos para ensinar
a palavra de Deus. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos vivenciar o resultado do pecado na história da humanidade. O pecado, ele não afetou só o homem, ele afetou tudo que pertence à terra. Mas mesmo o homem pecando, nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus e precisamos buscar a presença de Deus, precisamos orar, precisamos adorar o Senhor, porque não é porque o pecado entrou que nós deixamos de ter espírito. Nós temos o Espírito e o nosso espírito precisa estar conectado em Deus. É por isso que Deus, ele busca ter um relacionamento com o homem, porque nós temos algo que pertence a Deus, o nosso espírito pertence a Deus e ele nos quer de volta, ele nos quer na presença de Deus, ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Nós percebemos que Deus, ele tem um propósito em tudo. Deus, como ele conhece todas as coisas, ele conhece passado, presente e futuro, ele sabia que o homem iria pecar e ele já providenciou a reconciliação com o homem. Deus enviou Jesus a este mundo, foi para reconciliar o homem consigo. Jesus, ele veio, se tornou como um de nós, como ser humano. Ele foi encarnado. Ele sentiu as mesmas dores, ele sentiu as mesmas angústias, o mesmo sofrimento que o homem tem. Mas ele veio fazer uma reconciliação com o homem, porque Deus, ele sempre tem uma providência, ele sempre tem um escape para todos nós. Então nós percebemos que toda a humanidade passou a carregar o fardo do pecado por causa de Adão e Eva. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, que foi por Adão. Mas também por um homem entrou a salvação, que foi Jesus Cristo. O pecado entrou no mundo, mas não ficou por isso. Deus enviou seu amado Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos reconciliar novamente com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de pedir perdão, hoje nós temos a oportunidade de nascer de novo, hoje nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Cristo. E Jesus nos convida todos os dias, ele nos convida para nós estarmos na sua presença e estarmos de volta. Então deixe o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Para um pouco, ouça o teu espírito, o que é que ele precisa, o que é que ele deseja, porque nós fazemos tanto a vontade da carne, que nós esquecemos de fazer a vontade do Espírito. Busque saber qual é a vontade do teu espírito. E a vontade do nosso espírito é sempre se relacionar com Deus, porque ele veio de Deus, ele é de Deus, e ele quer ter um relacionamento sempre com Deus. Tópico 3, quadro atual da alma do homem. Como nós já estamos falando, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Quando o nosso corpo está cansado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dormir, repousamos, porque nosso corpo não está suportando. E por que o nosso corpo não está suportando? Porque nós já nos desgastamos, trabalhamos demais ou fazemos coisas em excesso. E acontece também do nosso corpo adoecer. A perna está doendo, aí nós não conseguimos andar, nós vamos buscar um tratamento. A cabeça está doendo, nós vamos tomar um remédio. Algum órgão do nosso corpo não está bem, o fígado, o estômago, nós vamos procurar fazer um tratamento, nós vamos no médico consultar para saber o que é. Nós vamos no especialista, ele dá o diagnóstico, o que nós fazemos, se é para fazer um tratamento, nós vamos fazer o tratamento, se é para tomar só uma medicação, nós vamos tomar uma medicação. Nós não temos problema nenhum em fazer um tratamento do nosso corpo, nós não temos problema nenhum de sermos vistos em uma clínica de fisioterapia porque o nosso braço está doendo, porque a nossa perna está doendo. Nós não temos problema nenhum de mostrar que estamos em uma clínica para fazer uma cirurgia. Isso não tem problema nenhum, nós não sentimos vergonha disso, nós tratamos do nosso corpo. Nós vemos as pessoas buscando pela beleza externa o tempo todo, faz uma plástica, faz um botox no rosto, para o rosto ficar sempre bem perfeito.
E se o nariz não tá bonito, faz uma cirurgia no nariz para ficar bonito, ou ajeita os lábios e tudo. Então, nós temos a preocupação com o nosso corpo, com o bem-estar do nosso corpo, e nós não sentimos vergonha de fazer tratamento nenhum no nosso corpo. Mas quando se trata da nossa alma, nós temos esse grande preconceito de cuidar da alma, de dizer que está cuidando da alma, de estar tratando da alma, porque existe ainda nos nossos dias um grande preconceito quanto ao tratamento da alma. Mas a alma precisa de cuidado, precisa de tratamento da mesma forma que o corpo precisa de tratamento, porque a nossa alma, ela se cansa. Onde estão as emoções? Onde nós sentimos tristeza, onde nós sentimos angústia, onde nós sentimos aflição, onde nós sentimos solidão? Na alma. É na alma que está todas as emoções que o corpo traz, que o espírito traz. Então tudo vai para a alma. Por que às vezes nós não dormimos bem? Porque a nossa alma está doente. E por que muitas pessoas elas têm alucinações? Ela vê coisas assim acordada, porque a alma está cansada, porque a alma precisa de tratamento. E nós ignoramos isso. E quem está à nossa volta que não entende que nós somos formados de corpo, alma e espírito, quando a alma da pessoa está enferma, quando a alma da pessoa está doente, o que é que nós ouvimos muito, principalmente de familiares, que a pessoa é fraca, que a pessoa tem a mente fraca, que a pessoa não suporta muita coisa. E nós ouvimos tanta coisa a respeito disso, nós não vemos a preocupação de alguém nos levar ou de alguém levar uma pessoa que está com a alma doente para um tratamento. E se leva, nós não queremos que ninguém saiba, porque ainda existe um grande preconceito no meio da sociedade em saber lidar com isso, de que alguém está doente e está fazendo um tratamento para cuidar da alma, para melhorar, para saber lidar com as emoções que foram tão grandes na sua vida. O que nós precisamos entender? Que nós somos formados de corpo, alma e espírito, e os três precisam estar bem, os três precisam estar juntos, porque um depende do outro. E por que às vezes tudo isso acontece? Porque nós buscamos tanto pelo nosso bem-estar social, para nós termos uma boa aparência, para nós sermos bem-sucedidos na vida, nós sufocamos a nossa alma e o nosso espírito. Às vezes, o nosso corpo não aguenta mais e nós estamos ali insistindo, insistindo, insistindo. Quando o nosso corpo não suporta mais, não aguenta mais aquilo, faz tempo que a nossa alma já está cansada, faz tempo que a nossa alma precisa de paz e nós não damos oportunidade para isso. Então nós percebemos que o homem ele foi feito para ter um relacionamento com Deus, e quando o homem está fora da vontade de Deus, fora dos propósitos de Deus, longe de Deus, o que acontece com o homem? Ele sofre. Por que ele sofre? Porque ele está sempre em busca de satisfazer suas vontades, e não está buscando satisfazer as vontades de Deus. Porque quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Nós não precisamos viver numa correria tão angustiante na nossa vida, porque se nós temos Deus e temos um relacionamento com Ele, nós sabemos viver e buscar fazer a vontade dEle. Ele supre as nossas necessidades. Nós entendemos que é Ele que cuida de nós, que é Ele que cuida dos nossos planos e dos nossos projetos. Quando nós estamos em Deus, Ele aquieta a nossa alma, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos guia, Ele nos controla, Ele nos ensina, Ele nos direciona. E nós não vivemos na correria e na fadiga da vida, porque nós temos Deus, temos um relacionamento com Ele e estamos buscando fazer a vontade dEle. E isso em um contexto geral, nós precisamos nos voltar para Deus e vivermos para Deus. O ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. E nós entendemos isso quando nós começamos a estudar o livro do Gênesis, que todos os dias Deus visitava o homem. Deus não criou o homem para viver só.
Deus criou o homem para se relacionar tanto com Deus como com o próximo. Por isso que ele criou da costela do homem uma companheira para auxiliar, para ajudar, para fazer companhia e para se relacionar. E se o homem não está conseguindo lidar com suas emoções, ele precisa buscar ajuda. É nesse ponto que nós entendemos que precisamos buscar ajuda quando nós não estamos nos relacionando com as pessoas e nem com Deus. Então é só a depressão e a ansiedade que atinge a alma do homem? Não, existem várias outras enfermidades que atingem a nossa alma. O espírito do homem, ele pode ser corrompido e ele pode ser renovado. Mas o que torna o ser humano diferente dos animais? O que torna o homem diferente é o espírito, porque os animais, eles têm corpo e eles têm alma também, viu? Não é o ser humano que tem alma, os animais também têm alma. E o que diferencia o ser humano dos animais é o espírito. O que diferencia a alma dos animais para a alma do ser humano? É que nós somos racional. Os animais são irracionais. Solta um animal no meio do mato, ele vai ser apenas um animal no meio do mato. Solta o homem no meio do mato, ele é capaz de construir uma casa, ele é capaz de construir um jardim, ele é capaz de plantar e comer do seu plantio. O animal não, ele só vai comer aquilo que ele encontrar ali. O homem, ele é capaz de construir e reconstruir. Então, isso diferencia o homem do animal. A alma do homem, ela é eterna. A alma do animal, ela não é eterna. Então, existe vida após a morte? Existe vida após a morte, porque a alma não morre, o espírito não morre. Como já falei no início da nossa aula, o próprio Deus criou o nosso corpo para habitar, para ser a habitação da alma e do espírito. Então, quando nós morremos, a nossa alma parte para a eternidade. E a eternidade, querido, ela pode ser com Deus ou sem Deus. Porque às vezes nós falamos da eternidade e só imaginamos no céu, só imaginamos o céu. Não, existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade fora de Deus. E quem faz essa decisão para onde a nossa alma e o nosso espírito vai, somos nós. Não é Deus quem faz essa decisão. Ele deixou o livre-arbítrio para nós escolher. Ele deixou o homem no jardim e deixou o homem escolher onde queria viver. O homem desobedeceu e foi lançado fora da presença de Deus. Quando Deus enviou Jesus a este mundo para morrer, crucificado na cruz do Calvário, ele veio apenas nos dar um direito de liberdade. E eu decido fazer uso dessa liberdade ou não. Então, eu decido viver na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Eu decido cuidar do meu corpo para ele fazer a vontade de Deus ou ele fazer a vontade da carne. Então, são coisas que nós decidimos. Então, existe sim uma eternidade longe de Deus e existe uma eternidade com Deus. E para onde nós vamos quando nós morremos? Nós precisamos, irmãos, ter essa preocupação para onde a nossa alma vai, para onde o nosso espírito vai, onde eles passarão a eternidade. O nosso corpo se acaba, mas o espírito ele não se acaba, ele é eterno, ele veio de Deus, mas não significa que vai voltar para Deus. Se nós não zelarmos, se nós não cuidarmos e buscarmos ter um relacionamento com Deus, nós podemos sim passar a eternidade longe e separado de Deus para sempre. Que nós possamos ter entendido isso, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, que nós possamos nos preocupar a partir de hoje com onde a nossa alma e o nosso espírito passará a eternidade. 2 Tessalonicenses 5:23 diz que todo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito deve ser conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos passar a eternidade ao lado de Deus,
nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Ah, mas não é só a alma e o espírito que vai voltar para Deus? Sim, é só o espírito que volta para Deus. Mas enquanto ele está dentro desse corpo, precisa ser cuidado, precisa ser alimentado pela palavra de Deus, precisa ter um relacionamento com Deus. Se a pessoa nunca teve um relacionamento nenhum com Deus, ela não vai retornar para Deus, o seu espírito não vai retornar para Deus, porque nós alimentamos ele de uma forma errada. Então não volta para Deus. Se nós queremos que o nosso espírito volte para Deus, vamos buscar ouvir a voz de Deus, vamos fazer a vontade do Espírito, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus para nós vivermos de acordo com a sua vontade. Então nós vemos que o amor de Deus é tão grande, tão infinito, que ele busca ter esse relacionamento com o homem. Daí nós entendemos também que nós não somos um ser independente, nós somos um ser dependente, dependemos de Deus e às vezes nos cansamos, nos fadigamos buscando encontrar resposta para todas as coisas, mas as respostas estão em Deus. E aqui nós chegamos ao final da nossa aula falando do corpo, da alma e do espírito, e então vamos estar orando neste momento em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, por mais esse trimestre que estudaremos, que aprenderemos mais de Ti, que daremos importância para a Tua vontade em nossa vida. Meu Deus, entendemos que somos formados de corpo, alma e espírito, que os três precisam estar juntos, que precisam estar no centro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade, o Teu querer. Que nós possamos dar liberdade ao Teu Espírito Santo de agir na nossa vida, de nos guiar e nos direcionar em nome de Jesus. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito possa estar completamente conservado e irrepreensível para a Tua vida. Que quando Tu vires, Pai, possa nos encontrar em perfeita harmonia e comunhão contigo. Em nome de Jesus, eu quero te apresentar neste momento as pessoas que estão com a sua alma ferida, com a sua alma triste, angustiada. Em nome de Jesus, Pai, cura nesse momento, restaura as emoções, controla, coloca tudo no lugar, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, foi o Senhor quem nos formou, foi o Senhor quem nos criou, o Senhor conhece tudo em nós. Em nome de Jesus, coloca tudo no devido lugar, todas as emoções da nossa alma, que o nosso espírito possa estar ligado a Ti, se relacionando contigo, que o nosso corpo possa fazer a vontade do nosso espírito, cura a enfermidade da alma, a enfermidade do corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar ricamente, que Deus possa abençoar a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça